Você tem dificuldade quando você bate de frente com uma questão de física, onde existe associação de resistores mista, onde você tem vários resistores e você não sabe o que está em série, o que está em paralelo? Então, acredito que eu consiga te ajudar. Vem comigo? Salve, salve galera, professor Leandro Germano de volta aqui na área. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender de forma definitiva a associação de resistores mista. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a você olhar para uma associação de resistores e identificar quem está em série e quem está em paralelo. Por exemplo, aqui nesse exemplozinho aqui de uma associação de resistores mista, você tem aqui 4 resistores. Dentro desses 4 resistores, uma associação bem simples, você tem aqui 2 desses resistores estão em paralelo, R2 e R3, facilmente visto. Só que esses 2 resistores, 2 e 3, eles estão em série com os resistores R1 e resistor R4. E para resolver essa associação aqui, a gente precisa calcular a resistência equivalente, tá? Então a gente vai precisar calcular primeiro a resistência equivalente dos dois ali que estão em paralelo, e em seguida, como eles vão ficar em série, vou ter um único resistor, né? E eu vou poder fazer a associação em série deles. Antes de começar a falar mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 vídeos para você sobre associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo, onde a gente fala aí calcular como que calcula a resistência equivalente da associação de resistores em série, em paralelo, alguns bizuzinhos lá que eu dou nesse vídeo. Não esquece de depois olhar aqui na descrição desse vídeo. Então, qual o próximo passo aqui? O que a gente vai fazer aqui? Vou te dar um exemplo aqui de como que a gente resolve isso, tá? Se você não sabe, tá, nada sobre resistência equivalente em série, em paralelo, peço a você que assista os 2 vídeos lá que eu vou deixar aqui na descrição do canal e volte aqui para esse vídeo, beleza? Então, o que que eu quero aqui? Eu quero aqui calcular a resistência equivalente dessa associação de resistores que está aparecendo aí para você na tela. Professor, por onde que eu começo? A gente vai começar olhando o seguinte. Dá uma olhadinha nesses 3 resistores aqui, ó. Na sua opinião, eles estão em série ou estão em paralelo? Esses 3 resistores aqui, ó, eles estão em série entre si, tá vendo? E como que a gente calcula a resistência equivalente dos resistores que estão associados em série? Basta a gente somar. Repara que você tem aqui, ó, 3 resistores de 1 ohm. Então, 1 e 1. Então, você tem uma resistência equivalente aqui de 3 ohms. Só que esse camarada aqui, esse resistor equivalente que a gente acabou de calcular, ele está em paralelo com outro resistor, que é o resistor de quantos ohms? De 3 ohms. Só que como que a gente calcula essa resistência equivalente quando os resistores estão em paralelo e eles são iguais? A princípio, o nosso circuito vai ficar desse jeito, ó. Você vai ter aqui o resistor de 0,5 ohm. Aí a gente vai calcular o resistor equivalente aqui. A gente vai ver quanto que vai dar, beleza? Aqui 0,5 também, ohm. Só que a gente tem 2 resistores iguais e eles estão em paralelo. O que que a gente precisa fazer? A resistência equivalente dele, a gente tem que pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Isso está nos vídeos que eu falei para você lá no início desse vídeo aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui, o resistor vale 3, o valor numérico, e você tem 2 resistores iguais. Então a resistência equivalente, nesse caso aqui, vai ser de 1,5 ohm. Então esse resistorzinho aqui tem esse valor. E repara que esses 3 resistores agora eles estão em série. E como que a gente calcula a resistência equivalente? Vou chamar aqui de total nesse caso. A gente vai somar esses resistores, né? A resistência deles 0,5 mais 0,5 mais 1,5, tá? Isso daqui vai te dar 2,5 ohm. Então, essa associação de resistores toda aqui, eu posso trocar por um único resistor de quantos ohms? De 2,5 ohms, que ele vai produzir o mesmo papel.
Repara que eu tive que fazer por partes aqui, tá vendo? Eu fui por partes, identifiquei quem estava em série, quem estava em paralelo, enfim. Beleza? Agora a gente tem uma outra associação aqui, um outro exemplo, tá? Um exemplo mais simples, tá? Você tem três resistores aqui. Professor, quem é R1, quem é R2, quem é R3? Cara, você que decide. Beleza? Só que acontece o seguinte aqui. Esses dois caras aqui de 15 ohms e de 10 ohms, eles estão associados em série, eles estão em paralelo, mas porém associados em série com esse cara aqui. Então o que que eu preciso fazer de início? Eu preciso calcular a resistência equivalente desses dois caras que estão em paralelo para depois fazer a resistência equivalente com um resistor de 4 ohms. Mas como que eu faço a resistência equivalente desses dois caras aqui, ó, tá? A gente tem que aplicar, como são dois resistores e são diferentes, o produto sobre a soma. Então a gente tem que fazer o produto deles e dividir pela soma deles. Então a resistência equivalente, tá? Isso aqui vai dar 150 dividido por 25. Isso aqui vai dar um valor de 6 ohm. Então esses dois resistores aí que estão em paralelo, beleza? Eles podem ser trocados, posso tirar esses dois caras aí e colocar um único resistor de 6 ohms que vai produzir o mesmo papel deles. Agora o meu circuito, que era esse circuitozinho aí, repara que ele ficou assim, ó. Resistor de 4 ohms e o resistor agora de 6 ohms. Se eu vou fazer resistência equivalente, eu tenho que somar, beleza? Então, como está em série, né? Então o resistor equivalente, tá? Que vai surgir, que vai aparecer aqui, vai ser o resistor de 10 ohms. Ora, resistência equivalente vai ser 4 mais 6. Vou ter um resistor aqui de 10 ohms. Em falar nisso, se você está gostando aqui desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tipo de dica, nenhum tipo de vídeo, como dicas como esse vídeo aqui, importantíssimo para você que vai tentar um Enem ou qualquer outro vestibular, até o prova da sua escola, beleza? Então, esse resistor aqui, essa associação simples de resistores aqui, você pode diminuí-la e por um único resistor que vale quantos ohms? 10 ohms, beleza? Vamos para um outro exemplo. Agora aqui é o seguinte, eu tenho uma associação de resistores, beleza? E o que que eu quero fazer? O que que eu pretendo? Então, nesse caso aqui, você tem uma associação de resistores mista, tá? Onde você tem dois resistores em paralelo de 5 ohms que são iguais. A gente já viu como que a gente calcula essa resistência equivalente desses dois resistores. Sendo que esses dois caras aí estão em série com outro cara de 7,5 ohms. Aí a pergunta que eu faço para vocês é como que a gente calcula essa resistência equivalente e qual a corrente que vai circular nesse circuito aí como se ele tiver acoplado a uma bateria de 12 volts, beleza? Então, respondendo aqui a letra A, a gente vai ter que calcular a resistência equivalente aqui desses dois camaradas, né? Então a gente já viu que a resistência equivalente desses dois carazinhos aqui, a gente tem que pegar a REC, pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Isso aqui vai dar 2,5 ohm, correto? Então, posso trocar esses dois resistores por um único, tá? De 2,5 ohm, que vai estar em série com esse cara aqui de 7,5 ohms. Então, qual seria a resistência equivalente? Eu vou chamar aqui de total ou de AB, melhor dizendo assim, né? Como é a pergunta. Eu tenho que fazer essa soma, tá? Fazendo essa soma, eu vou ter 7,5 mais 2,5. Só descer um pouquinho aqui. Vamos ter uma resistência equivalente AB de 10 ohms. Então, eu posso trocar todos esses resistores por um único resistor de 10 ohms, que eu vou fazer o mesmo papel dessa associação inteira aí, beleza? A segunda pergunta, a letra B, eu quero calcular a corrente elétrica que circula aí nesse circuito se esses camaradas estiverem acoplados a uma bateria de 12 volts, né? Então, vou ter que aplicar a primeira lei de Ohm, um videozinho que eu também vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo, né? DDP é igual a resistência vezes a corrente. Só que no nosso caso aqui é do circuito inteiro. Quero saber a corrente que circula no circuito inteiro. Então,
tem que ser a resistência equivalente, que eu calculei aqui, AB vezes I. Ou seja, resistência equivalente eu já calculei, né? Então, a DDP tem que ser igual. A DDP vale 12, eu não quero saber a corrente. Então, aqui vale 12. A resistência equivalente vale 10. E a corrente I. Então, simplificando, vou ter que 12 dividido por 10. Vou ter que a minha corrente elétrica vale 1,2 ampere. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e teremos mais dicas aqui sobre o Enem, sobre qualquer coisa relacionada à física, eletricidade, dinâmica. Se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!